Boa noite a todos, boa noite, boa tarde. Bem-vindos, então, a essa atividade da Semana Acadêmica da Escola Politécnica de 2022. Antes da gente começar, alguns avisos, tá? Essa palestra, essa edição, na verdade, da Semana Acadêmica, ela é organizada pelos alunos e pelos professores e da própria Escola Politécnica, e ela conta com o apoio do CENG esse ano para algumas atividades que a gente está desenvolvendo. Para quem não conhece o Sindicato dos Engenheiros, né, ele é uma atividade, um grupo que disponibiliza uma série de vantagens para quem se filia a eles, um pouco diferente dos sindicatos convencionais, né? Para nós, principalmente alunos da graduação da Unicinos, a gente tem uma série de descontos, a gente tem até 10% de desconto, por exemplo, nas mensalidades da graduação, quando a gente se filia a eles lá, e é uma taxa bem baixa, assim, não tem nem comparação com a vantagem de quantidade de descontos que a gente pode ter quando a gente se filia lá. Então, eu sempre aviso isso, porque sempre tem gente nova entrando, e acaba não conhecendo. O pessoal que já está mais tempo aí, com certeza já conhece todos os descontos aí que a gente tem acesso. Bom, para quem estiver assistindo essa atividade, então, de forma online, que obviamente todos aqui, né, porque essa é uma atividade especificamente online, as horas complementares, aí é bem importante o pessoal saber, elas só vão ser lançadas se vocês fizerem acesso através do link lá do portal de matrícula da SAEP. Então, acessem por lá. Eu sei que vocês podem ter copiado o link, deixado salvo aí já no Teams, alguma coisa assim, mas façam um acesso com o link por lá para garantir o lançamento das horas, porque isso vai ser feito de forma automática por lá. Essa edição da SAEP também ela é muito emblemática para nós, porque ela marca a volta das atividades presenciais. Por mais que a gente esteja nessa atividade de forma online aqui, a gente tem uma série de atividades presenciais e por conta disso a gente está organizando uma grande confraternização final com os colegas para que vai ser lá na sexta-feira, no dia 21, ali próximo ali mesmo na, próximo do campus ali da Unicinos de São Leopoldo mesmo, que é o bar ao lado do estacionamento da Unitec. Então, vamos se encontrar lá, vamos comparecer, porque vai ser bem legal poder reencontrar todo mundo, né? Nessa volta aí de todas as atividades, e vai ser com todo mundo da Escola Politécnica, então vai ser um encontro bem legal. Eu vou deixar o link aí, então, de todos esses detalhes ali nas mensagens do grupo, para vocês poderem acessar. Também vale frisar que que eu vou deixar um link ali para vocês darem um feedback sobre as atividades desse ano, o que vocês estão achando, como é que está sendo palestrante, os mecanismos, as próprias salas mesmo dos eventos presenciais, e toda a nossa organização, e quem quiser sugerir atividades para o ano que vem. A gente veio uma pegada bem forte de eventos esse ano, tem realmente muito evento, eu não lembro de a gente ter feito tanto evento assim numa semana acadêmica, como foi feito nesse ano. Então, graças à contribuição de alguns do ano passado que sugeriram, né? Então a gente conseguiu trazer um pessoal bem legal. Está aí o Conrad aí da Texas Tech, justamente mais ou menos essa mesma linha, assim. Então, bem legal poder ter esses eventos de qualidade mesmo. Em paralelo a isso, está rolando uma expedição para a Amazônia e capitaneada aí pelo professor dos cursos aí de gestão ambiental. Bem interessante, é uma expedição voltada para alunos da graduação. Então, quem tiver interesse, eu deixei o vídeo rolando ali antes de o que era o evento, tá? Mas, a princípio, vai se formar grupos aí para ir para a Amazônia e conhecer lá. Então, acho que é uma parada bem legal, uma pegada bem acadêmica mesmo, para o pessoal poder participar e poder conhecer aí a Amazônia, que quer se aventurar aí, eu acho bem bacana. Vou deixar as informações também no chat ali na descrição, para quem quiser poder acompanhar. Dito isso, então, vamos passar direto para o nosso palestrante. O Conrad, então, ele se graduou em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal de Santa Maria em 2019 e atualmente ele é doutorando da Texas Tech University e estagiário na. Agora acho que talvez eu vou falar errado o nome, eu vou deixar para te falar, Conrad, porque senão eu não quero cometer uma gafe aqui. Já vou passar a palavra para ti já então e só Tranquilo. comentar que tu tem experiências então na área de controle e automação e rede de distribuição. Tá contigo, Conrad. Obrigado por nos atender nessa app. Muito obrigado, Humberto. Obrigado, agradeço a introdução aí. Grande prazer. Estou vendo o professor Paulo aí, grande participação. Obrigado por participar também hoje. E boa tarde, boa noite para todo mundo aí. Grande
prazer estar fazendo parte da Semana Acadêmica da Escola Politécnica da Unicinos. Agradecer em especial e o pessoal da organização aí, tem sido muito atencioso aí, grande organização, tenho certeza que vocês passaram várias noites em claro, vários estresses aí para fazer acontecer, então todo esforço sempre tem seu resultado bom. E agradecimento especial também para o professor Paulo, que foi um grande mentor meu aí na graduação, acabou me estendendo o convite para vir me apresentar aqui hoje. E como vocês vão ver que grande parte do material e do conhecimento que eu vou estar apresentando aqui iniciou aprendendo com o professor Paulo, toda a discussão que ele passou para mim, ideias do sistema de potência, como ele funciona na vida real, né? E acabei seguindo sempre nessa linha. Então, sem muita delonga aí, né? Vamos entrar para o tópico, né? A ideia aqui hoje é apresentar um pouco sobre os avanços no gerenciamento de interrupções de energia utilizando Hardware in the Loop, que é uma plataforma de simulação digital em tempo real. E esse tema aqui eu tenho focado muito na minha tese de doutorado, né? Então já estou na metade, quase no final. O pessoal está querendo que eu gradue, mas está um pouco difícil. A ideia é que grande parte dos resultados aqui são para minha qualificação do doutorado, né? Tem algumas coisas que eu coloquei para deixar a apresentação um pouco mais suave, né? Eu imagino que a gente tem gente de várias engenharias aqui. E a ideia realmente, pessoal, que qualquer dúvida vocês têm aí, mais simples possível, coloca no chat que no final aí, a ideia é a gente conversar e trocar uma ideia, tentar responder. Vai ter coisas talvez que eu não saiba, que vocês perguntem, mas a gente vai tentar descobrir sozinho e o que eu souber, certamente eu vou ficar muito feliz em responder. Opa! Beleza. Então, só para começar, uma contextualização, né? Como eu comentei, imagino que tenha estudantes não só de elétrica, mas automação, telecomunicação, até outras engenharias, né? Então, só para a gente começar a apresentação aí com o pessoal entendendo um pouquinho de como é que a energia é entregue em nossas casas. Depois a gente vai entrar em algumas técnicas de restauração no sistema, né? Então, quando a gente tem uma falha no sistema, né? Tem um poste que caiu no chão, uma linha que rompeu na distribuição, como que a concessionária toma a decisão para restabelecer essa energia na vizinhança, né? A gente entra no tópico, então, da simulação digital em tempo real, que é um tópico muito quente hoje para quem trabalha com engenharia elétrica, engenharia espacial, sistemas de potência, power electronics. Então, todas essas partes que esses ramos da engenharia que tu não consegue muitas vezes simular de uma forma eficiente ou tu não consegue ter num laboratório, né, a simulação digital em tempo real tem vindo muito forte, facilitando esse tipo de validação. E no final, alguns estudos de casos, né, que a gente tem desenvolvido na Texas Tech, algumas abordagens diferentes que a gente acabou desenvolvendo, que eu vou mostrar para vocês, só para clarificar um pouco mais sobre o tema. E no final, aí, minha ideia é deixar uma mensagem para vocês de que com esperança, aí, vocês vão ficar pensando um pouco nessa mensagem ao longo dos dias, aí, não só para a área de restauração, né, de interrupções de energia, mas também para outras áreas de engenharia aí que pode ser interessante, que tenha mais interesse para vocês. Eu já peço desculpa que os slides estão em inglês, mas como vocês vão ver, é muito mais conversa, é muito diagrama aqui, e eu vou estar mais apresentando pela conversa mesmo. Mas grande parte dos termos aqui, eles são utilizados em português também. O português acaba que já abrangeu essa nomenclatura, né? Então, acho que vai ser tranquilo todo mundo seguir aí. Para começar aqui esse diagrama, né? Creio que muita gente já viu isso aqui em livros ou então apresentações, mas ele é bem ilustrativo só para a gente ter um background de como a energia é entregue em nossas casas, né? Então a gente inicia com o sistema de geração e as plantas de geração elas geralmente estão longe dos centros de consumos, né? Porque os recursos naturais eles estão geralmente longe das cidades, né? Então é mais viável ter uma geração perto do recurso natural do que ter perto do centro de consumo. E a gente utiliza, então, as linhas de transmissão para poder transmitir essas potências até os centros de consumo. E na nomenclatura antiga, hoje em dia não se usa mais tanto, mas tem um nível de subtransmissão, né, que é basicamente a gente reduz o nível de tensão das linhas de transmissão para um nível de subtransmissão para chegar perto das cidades, né, perto dos centros de consumos. Mas quando a gente está bem perto da cidade, a gente entra no sistema de distribuição, que é o foco da apresentação aqui hoje, que é o sistema que a gente vê dentro da cidade, né? Os postes, aqueles transformadores pendurados no poste, ou vários equipamentos que muitas vezes tu não sabe o que é, mas eles estão lá. E esse é o foco da nossa apresentação aqui hoje. Então, é o sistema que está dentro da nossa cidade, com nível de tensão médio, para entregar energia na nossa casa, né? no consumidor final. Deixa eu ver só se eu mudo esse point.
Aí, show de bola. Eu gosto muito dessa imagem aqui que explica um pouco mais como é que é o sistema de distribuição, né? Então, o sistema de distribuição ele não é uma coisa bonita, não, né? Ele é uma coisa bem bagunçada. E essa imagem que ele coloca um diagrama de uma cidade e ele coloca sobre ele o diagrama de um sistema de distribuição. Então, essas são as linhas de energia que estão entregando a potência elétrica para a nossa residência, né? Então, se vocês verem, tem vários pontinhos pretos aqui, né? Que eles representam basicamente os consumidores. E essas outras linhas aqui um pouco mais grossas, de diferentes cores, elas são as linhas de distribuição e a cor representa um alimentador. Então, como a gente vai ver, o alimentador é um dos ramos, né, da distribuição que vai seguir para diferentes regiões da cidade, né? Mas o interessante aqui é que a gente vê que várias cores estão sobrepostas, né? Então, quer dizer que alimentadores, eles se cruzam, muitas vezes estão interconectados, né? E trazendo aqui uma frase que o pessoal utiliza muito nos Estados Unidos, eles falam que o sistema de transmissão é o céu e o sistema de distribuição é o inferno. E eu gosto muito dessa frase aqui, porque a distribuição, ela realmente é assim como você está vendo, ela é uma bagunça, e esse é um aspecto que eu amo muito da distribuição, ela é bem complexa, tem vários desafios, né, como a gente vai estar apresentando aqui hoje na sessão, tem vários desafios na distribuição que são interessantes e te fazem pensar e ficar com a cabeça assim, como é que a gente vai resolver isso aí, né? Então, é um aspecto bem interessante. E de forma só para clarificar aqui, tem alguns termos que a gente vai estar utilizando na apresentação, que é a questão de configuração da rede, né? Configuração da rede é basicamente o jeito da rede que tu está utilizando naquele momento. Então, tem um diagrama aqui um pouco mais simplificado, né? Se tu vê, tem um alimentador verde e um alimentador azul. Eles estão conectados ao mesmo ponto de fonte. Então, isso aqui seria uma subestação, né? Onde está recebendo energia da transmissão e, consequentemente, da geração. E eles estão partindo a subestação para dentro da cidade em dois diferentes alimentadores. Porém, essas linhas que vocês veem aqui, elas são a configuração do sistema. Então, é as linhas, é os equipamentos que vocês estão utilizando naquele momento para entregar energia para os consumidores. Porém, existem outras linhas na rede de distribuição que muitas vezes elas estão lá, elas podem ser utilizadas, mas elas não estão sendo utilizadas, né? Por causa de alguns fatores técnicos, mas também, principalmente, porque ela não é necessária naquele momento. Com poucas linhas, tu já está conseguindo entregar energia para o consumidor. E essas linhas aqui em cinza, elas, juntamente com as coloridas, elas formam a tal da topologia do sistema, né? Então, topologia é o jeito que tua rede foi construída, ou seja, todas as linhas, todos os equipamentos que tu tem fisicamente instalado na tua rede. E a configuração é apenas os equipamentos, as linhas que estão utilizando naquele momento para entregar energia para os consumidores. Então, a configuração ela faz parte da topologia, né? Mas a configuração ela pode mudar ao longo do tempo. Então, como exemplo, eu trago aqui digamos assim, uma falta nessa linha verde, e essa falta ela tem que ser isolada, né? Tu não pode ter um curto-circuito na rede e continuar alimentando o curto-circuito. Esse é o tópico que nós vamos focar aqui na apresentação. A gente tem que encontrar uma outra forma de realmente entregar energia para os consumidores e eliminar aquele curto-circuito. E para isso que entra essas linhas, digamos assim, reservas, né? Essas linhas que estão lá para serem utilizadas. E manejando essas linhas, tu consegue encontrar uma nova configuração, né? Que é o processo chamado reconfiguração do sistema. Então, aqui vocês verem, a gente removeu aquela linha danificada e a gente encontrou um outro caminho para entregar a energia para os consumidores, que são os pontinhos pretos. E se vocês pegarem esse diagrama, vocês vão encontrar diversas outras formas de entregar energia para esses consumidores. Porém, a decisão é o que desafia muito hoje em dia as concessionárias, qual é a melhor decisão. E para isso a gente vai estar vendo aqui algumas formas de otimização, né, da rede de distribuição, que pode ser para diferentes focos, né? Fluxo de potência, melhoramento da qualidade de energia, ou então aumento do nível de consumidores que estão sendo fornecidos depois dessa interrupção. Então tem vários aspectos, mas a ideia aqui é só passar a visão geral para vocês aí. Entrando um pouco na questão da interrupção, né? A interrupção ela pode ser planejada ou não planejada, né? Planejada é aquela fácil, né? Que tu sabe que daqui a uma semana, 2 semanas, tu vai estar realizando uma manutenção na rede, né? Talvez trocando alguma linha, algum equipamento. E aí tu agenda com antecedência, tu planeja como é que tu vai notificar os consumidores que vai faltar energia de tal hora até tal hora. Tu também planeja qual vai ser as abordagens que tu vai tomar para reduzir o número de consumidores afetados. Então, tu tem tempo para pensar qual que é a solução ótima, né?
Porém, o nosso foco aqui é na parte mais desafiadora, que é as interrupções não planejadas, né? Que elas acontecem, tu não consegue prever e tu tem que tomar uma decisão a partir do momento que elas acontecem. E a decisão tem que ser muito rápida. Eu trago aqui a norma da ANEEL, né, o PRODIST módulo 8, qualidade de fornecimento de energia elétrica, e tenho certeza que o professor Paulo aí lembra dela, é cabo a rabo, que a gente trabalhou muito com essa norma aí na qualidade do fornecimento. E nessa norma, que é a vigente no Brasil, eles definem a interrupção de energia como curta ou longa. Então, curta é menor que 3 minutos, longa maior ou igual que 3 minutos. Esses 3 minutos muda muito. Por quê? Porque menor que 3 minutos, a concessionária não precisa pagar nada para o consumidor. 3 minutos tu vai para a cozinha, pega uma água e volta, tua TV já ligou de novo, né? Então a concessionária não precisa pagar nenhuma taxa para o consumidor, porque o consumidor foi desenergizado por 3 minutos. Porém, quando é mais que 3 minutos, aí o papo é diferente. A partir de 3 minutos, a concessionária começa a pagar taxas para o consumidor que está desenergizado e as taxas vão acumulando ao longo que a interrupção continua, né? Então, a gente tem basicamente aí 3 minutos para tomar uma decisão e tentar reenergizar o maior número de consumidores possível. Se tu pensar, 3 minutos é pouco tempo para te tomar uma decisão sem de potência, né? Que é um sistema perigoso dentro da cidade, com vários fatores, né? E alguns motivos aí dessas interrupções não planejadas, né? Então, acidente de tráfego, você já deve ter visto aí alguma pessoa que bateu num poste e quebrou o poste e foi a linha para o chão, deu um curto-circuito. Falha de equipamentos velhos, transformadores, disjuntores que por algum motivo aí falharam, não funcionaram como esperado. E um aspecto aí que tem chamado muita atenção hoje em dia também é fatores climáticos, né? Creio que vocês tenham ouvido falar do Texas aqui. Cerca de um ano atrás, a gente teve uma interrupção muito forte, né? Que foi causada por eventos climáticos, né? Então, não foi porque causou curto-circuito na rede, mas foi porque faltou energia de geração, né? Então, tem várias questões, mas o evento climático também pode ser um furacão, que no Brasil, felizmente, a gente não tem isso aí, mas outros países acabam sofrendo por isso, e aí destrói toda a tua rede, e aí tem que planejar quais consumidores eu vou manter energizado, quais eu vou desenergizar, e como é que eu vou trazer esse sistema de volta da melhor forma possível, né? Então, nesse desafio aí dos 3 minutos, né, tem um tópico aí que o pessoal está comentando ao redor do mundo, em diferentes concessionárias, que é a modernização da tua rede, né? Hoje em dia a rede é um pouco antiga, digamos assim, né? A gente tem smartphones que pode comunicar, ter sinal em vários lugares, porém a rede de distribuição, especialmente, ela é um pouco antiga, ela tá ali funcionando do jeito que tá, porém não existe muita flexibilidade nesse sistema, né? E a modernização, ela vem basicamente em duas linhas de frente, que a primeira é trazer observabilidade para a tua rede e a outra é trazer controlabilidade para a tua rede. Então, observabilidade, tu vai estar medindo equipamentos, tu vai estar recebendo medições do teu sistema em diferentes pontos, né? E essas medições são muito importantes para te entender como é que teu sistema está operando naquele momento, para te entender quanto de potência tal consumidor precisa, para te entender quanto de geração que um consumidor tem de solar, digamos assim. Então, vários desses dados aí tu consegue entender como é que teu sistema tá operando. E a controlabilidade é a capacidade de tu conseguir controlar a rede de forma remota, né? De tu conseguir tomar uma decisão com os dados que tu obteve no sistema e controlar a rede da forma mais rápida possível, né? Que é através de comunicação, não é tu indo lá embaixo do poste e fazer a operação do equipamento. Então, esses dois viés aí são muito importantes. Tu conseguir obter dados do sistema e tu conseguir mandar comandos, mandar dados para o sistema de volta, né? E aí, no meio termo, no meio dessas duas linhas, a gente tem os algoritmos, né? Então, tu conseguindo receber dados, tu consegue desenvolver vários algoritmos para te entender melhor teu sistema, tomar decisão e aplicar esses comandos, né? Porém, o que mais limita a modernização do sistema hoje em dia é o custo, né? Claro que tem um custo muito alto de tu trocar os equipamentos e implementar esse tipo de flexibilidade. Porém, o foco hoje em dia é na comunicação, né? Como é que tu vai comunicar com um equipamento que está lá no meio da cidade, sendo que muitas vezes tu perde sinal, ou então é muito caro, tu tem um link de comunicação aí confiável, né? Então,
O único viés que está trancando um pouco a modernização é a comunicação, porque tu tem que investir muito dinheiro na tua rede de comunicação para ler os dados e poder comandar de volta. E com a modernização, basicamente a gente torna o sistema de distribuição um pouco mais complexo, né? Então, saindo um pouco do inferno e movendo um pouco para o céu, aí, como a gente tem a analogia da transmissão e distribuição, né? E aqui a gente tem uns layers do sistema de distribuição quando ele é modernizado, né? O layer básico é quando a gente tem só parte elétrica e parte física. Então, quer dizer que as linhas de distribuição, os cabos, transformadores, chaves, disjuntores, né? Toda essa parte física, eletromecânica que está no sistema montado, os consumidores também, os recursos energéticos distribuídos. E aí, um layer acima, a gente entra na parte da IAD, né, que é Intelligent Electronic Device. Então, um equipamento eletrônico inteligente que ele é capaz do quê? Ele é capaz de medir os parâmetros elétricos de onde ele está instalado e converter esses valores analógicos para valores digitais que podem ser mandados através de um link de comunicação para outro equipamento. E aí, tendo a possibilidade de comunicação, a gente tem o terceiro layer, que é o layer de comunicação, né? Então, esses equipamentos inteligentes, eles são interconectados de diversas formas, né? Pode ser por internet, rádio, celular ou então fibra. E com esses links a gente usa diferentes protocolos, depende da aplicação, da distância que tu está querendo trabalhar. Mas o mais famoso são Modbus, NP3, AEC, e C37 também, que são utilizados para fasores. E desses protocolos aí tu consegue, então, fazer com que equipamentos conversem com cada um, né? E aqui no diagrama a gente vê que esses dados eles podem ser centralizados num servidor, né? Aí qual que é a ideia de ter um servidor? Esse servidor ele vai estar fornecendo informação para o teu operador do sistema, né? Que chama de COD, né? Centro de Operação da Distribuição. E é lá onde o pessoal senta 24 horas por dia, 7 dias por semana, e eles estão observando o sistema elétrico e eles estão tomando decisões para o sistema elétrico a partir dos dados que eles recebem. Porém, com a modernização, a gente consegue ter uma melhor observabilidade do sistema, e não só para operação, mas esses dados podem ser utilizados para manutenção, né, planejar a manutenção, e também fazer planejamento da expansão do teu sistema de distribuição. Então, é muito valiosa a oportunidade de modernizar o sistema, mas a gente entende que tem vários aspectos aí fazendo um pouco de atraso na modernização. Entrando na parte de restauração, né? A ideia aqui é trazer uma abordagem típica sem a modernização do sistema. Basicamente, essa abordagem típica é como está acontecendo hoje em dia. E depois a gente vai entrar numa abordagem um pouco mais avançada, que é com a modernização do sistema, né? Então, nesse diagrama aqui é um diagrama bem ilustrativo para mostrar como funcionaria uma restauração do sistema depois de uma falta, né? Aqui a gente tem 3 alimentadores, né? Então, 3 fontes de energia que estão indo para o teu sistema de consumo. F1 aqui é do inglês, né? O feeder, né? Mas seria alimentador 1, 2 e 3. E aí tu vê que eles são completamente isolados, né? Cada um tem as suas cargas, porque esse sistema ele tem que ser radial, ele não pode ter nenhum anel aqui, ele não pode ter nenhum loop que chamam, né? Então, digamos que a gente tem uma falta no sistema aqui ao tempo zero, né? Tem uma falta nessa região aqui da linha. O que vai acontecer depois da falta? Quando um curto-circuito acontece, o disjuntor ou o relé responsável por isolar aquela falta é sempre o relé que está a montante da falta, né? Então ele está antes da falta. E nesse caso aqui é o disjuntor da subestação, né? Que é um dos piores casos para a distribuição, e porque ele desenergiza todos esses consumidores aqui, né? Todos os consumidores alimentadores vão estar desenergizados. E nesse momento, o que acontece hoje em dia no sistema, né, nas concessionárias, tanto do Brasil como aqui nos Estados Unidos, é que eles não conseguem localizar a falta, não é fácil de localizar uma falta assim. Então, o que eles utilizam? Eles utilizam equipes de campo para localizar a falta, né? Então, se tu tem uma ligação no consumidor dizendo, o cabo rompeu e caiu na rua aqui na minha frente, tu consegue localizar a falta muito fácil, né? Porém, se é um isolador do poste que trincou ou algo do tipo, acaba sendo difícil das equipes localizarem essa falta. E aí que tu pode ver o tempo foi para 3 horas, né? Porque é o tempo da equipe se locomover até onde é a região do alimentador e tentar localizar essa falta, né? Então, aqui foi até um pouco amigável em botar 3 horas, né? Mas geralmente vai para 4, 5 horas para achar uma falta, porque é realmente um trabalho físico de inspeção, né?
No momento que a equipe acha falta, então eles conseguem comunicar o operador, e aí o operador vai saber, oh, a falta está nessa região, e a partir disso eu posso tomar uma decisão como é que vou tentar restaurar o maior número de consumidores possível, né? E nesse caso aqui, a gente tem uma chave de interconexão, que é essa chave aqui, o switch, que ele interconecta com outro alimentador, né? Então, o que acontece? A equipe de campo vai até a chave, e grande parte dos concessionários hoje em dia eles têm controles remotos. Não é toda a rede que é controlada remoto, mas alguns equipamentos cruciais eles são telecomandados, né? Então, o operador ele pode vir aqui e comandar esses dois religadores para abrir os religadores, né? E no momento que a equipe de campo está lá embaixo da chave, eles podem fechar essa chave manual, porque provavelmente a concessionária não tem controle remoto dessa chave, então ela tem que ser física, tem que ter alguém lá podendo fechar essa chave. No momento que a chave é fechada, o operador pode vir e religar esse religador, e aí a gente vê que o sistema, esses consumidores na parte de baixo que foram restaurados. Então, tu conseguiu restaurar energia para alguns consumidores, porque esse alimentador foi capaz de fornecer essa potência requerida pelos consumidores. Porém, esses 3 consumidores aqui no início, eles realmente não tem o que fazer com eles, e a única solução é tu ir lá fazer a manutenção do equipamento ou da linha que foi danificado. Porém, já reduziu um grande número de consumidores, e com isso reduz o custo que a concessionária está tendo em pagar para os consumidores. Mas tu vê aqui, então, esse aqui é um exemplo, né? Mas cerca de 5 horas aí para restabelecer o consumo para esses consumidores. Agora, entrando na abordagem self-healing, né? Que é a self-healing, tem vários termos, né? Inicialmente ele começou com esse autocura, né? O self-healing. Hoje em dia eles chamam também de autorrestauração, né? Mas é basicamente quando tu torna esse processo autônomo. A restauração depois de uma falta, ela é autônoma, não tem influência de operador, nem equipes de campo. É tudo através de lógica e comunicação, né, como a gente viu. E para isso a gente requer, então, a modernização do sistema, né, que é o desafio principal. Mas o self-healing, então, ele é baseado no que? A gente tem a falta de novo no sistema, que é o tempo zero. O que vai acontecer de novo é que o disjuntor da subestação vai abrir, ele vai causar o trip, né? E esse trip ele é comunicado para o sistema escada. Então agora não é mais para o operador, agora é para o sistema escada. É um algoritmo que está rodando no sistema escada que vai receber, tripou a subestação, o que a gente vai fazer agora? E aí o algoritmo ele é responsável por receber a informação que ele tem, computar ela e tomar uma decisão mais rápida possível. Então, recebendo esse trip aqui, o algoritmo ele consegue entender que a falta é nessa região, e ele sabe que ele tem a possibilidade de comandar esse religador e esses religadores aqui para fazer uma reconfiguração no sistema, né? Então, o SCADA ele já retorna o comando, e aí tu vê aqui 1 minuto e meio, mais ou menos, porque é o tempo de tu realizar a comunicação, rodar um algoritmo e mandar comandos de volta, né? Então, 1 minuto e meio, tu já mandou os comandos de volta para abrir os religadores. Essa chave aqui, então, agora ela tem que ser telecomandada, ela não pode esperar ter uma equipe de campo lá para chegar depois de horas, ela tem que ser modernizada, e aí o sistema SCADA é capaz de comandar ela, fechando essa chave e aí religando o sistema, né? Aí tu vê 2 minutos e meio, muitas vezes é menos que isso, né? Porque a norma é 3 minutos, então os algoritmos são feitos para rodar em cerca de milissegundos, né? Porém, a gente tem um pouco de delay na comunicação e na parte mecânica dos equipamentos para religar e para abrir e fechar, né? Então, mas o que importa é que geralmente self-healing ele tá dentro dos 3 minutos, e se for um problema muito complexo, ele vai resolver não mais que 5 minutos ali, então a concessionária vai pagar bem pouco ali pelos 2 minutos a mais de atraso, digamos assim, da restauração do sistema. Aqui eu trago só algumas empresas que já têm soluções self-healing no mercado. Como eu disse, a grande parte das concessionárias elas ainda estão utilizando a abordagem típica com equipes de campo, mas já existem concessionárias do Brasil e nos Estados Unidos que estão abordando self-healing, já estão implementando isso aí. Eles têm cidades e alimentadores que estão completamente autônomos. Porém, de novo, é uma questão de custo, né? Eles têm que analisar se é viável e se é interessante para a concessionária. Porém, o mercado já fornece soluções. Então, aqui eu trago a Schweitzer Engineering Laboratories, que é a empresa que eu estou fazendo estágio no momento. Eles têm uma solução bem nova aí que tá sendo bem recebida pelo mercado. A SNC é outra empresa bem famosa na parte de restauração de sistemas de distribuição.
A Siemens e a GE, que são bem famosas, e a ABB ainda não chegou ainda muito nessa área, né? Mas ela tem caminhado para como modernizar o sistema, mas não tanto na parte de self-healing. Só para entrar, antes de a gente pular para o próximo tópico aqui, né? Uma questão que essas empresas geralmente fazem, antes de tu vender uma solução, tu tem que validar ela, né? E se tu pensar comigo aqui, quem trabalha com microcontroladores, geralmente tu consegue ter tua protoboard no laboratório, tu consegue fazer testes, né? Tu consegue coletar resultados e validar o experimento que tu fez, né? Porém, quando tu está mexendo com o sistema de distribuição, não é viável tu ter um poste dentro de um laboratório ou então ter um transformador de distribuição, chaves, né? Ter uma linha, uma rede de distribuição no teu laboratório, isso é completamente inviável. Por custo, por espaço, por perigo também, né? Porque ali é um nível de média tensão, facilmente pode nos matar por qualquer erro. E aí o que acontece? Entrou no mercado esse tema de simulação digital em tempo real, que visa trazer esses modelos que tu não pode ter num laboratório para um ambiente de simulação, mas com alta fidelidade, né? Então, só que entrando de forma a ilustrar o que é uma simulação digital em tempo real e as vantagens dela, né? Eu trago aqui um exemplo do motor, né? Então, digamos que a gente tem um motor elétrico, físico, um equipamento real, e tu conecta ele no sistema e tu mede o inrush dele, né? Quando tu liga o motor, tu tem um consumo decorrente aí, que ele tem um pico, depois ele estabiliza. E o perfil de consumo da corrente é mais ou menos esse gráfico aqui, né? Digamos que ele tem esse consumo aqui, e ali por 30 segundos ele meio que estabiliza, né? Então, esse sinal aqui ele é analógico, né? Se tu for lá medir no motor, com o teu multimíter, né? Tu vai estar ali recebendo esse valor analógico, porém ele é real, ele é físico, né? Que o pessoal realmente fazia, né? Digamos que tenha trabalhando com MATLAB Simulink, tu consegue modelar esse motor num ambiente de simulação, né? Já existem equações, toda a teoria a gente já tem bem definida, e tu consegue equações para modelar um motor desse tipo. Claro que a modelagem ela vai ser simplificada por vários quesitos, né? Tu não consegue perfeitamente modelar um sistema físico, mas tu consegue aproximar da melhor forma possível. E trazendo essas equações para o teu sistema computacional, o teu sistema computacional ele não é analógico, o teu sistema computacional ele é discreto. Então, quando tu roda a simulação aí no MATLAB, no Simulink, a simulação ela é computada em steps, né? Então, passos. E o intervalo dos passos eles são conectados por linhas. Então, o perfil que tu tem no final aí da tua modelagem pode ser algo desse tipo, que tu perdeu grande parte da precisão da resposta do teu modelo. E esse quesito aí pode ser muito impactado pelo computador que está utilizando, né? Porque simulações offline, elas são basicamente nosso computador, né? A gente tem o software lá e o nosso computador não é específico para simulação, ele é para te utilizar no dia a dia. E se tu tem um computador um pouco mais antigo aí, não com tanto processamento, a tua performance vai ser pior, porque tu vai precisar fazer um alto tempo de amostragem aqui da tua simulação, vai tomar bastante tempo para te simular esse modelo e o teu resultado vai ter baixa confiabilidade, né? E aí, digamos que tu troca um computador um pouco melhor aí com mais processamento aí, um novo Windows. A tua simulação ainda é offline, mas pode ser que tu consiga reduzir o tempo de amostragem da tua simulação, que é o time step, e aí tu consegue realmente ter uma curva mais próxima do que seria um modelo real, né? Porém, de novo, a gente vai estar gastando muito tempo para simular esse resultado, porque digamos que esse gráfico é 30 segundos, a tua simulação aí, posso te garantir, ela vai demorar mais que 30 segundos, porque é o teu computador, né? Teu computador está fazendo várias coisas ao mesmo tempo e ainda está computando essa equação aí. Então, a simulação offline, ela geralmente toma mais tempo do que o resultado que acontece no mundo real. E aí tu poderia ter um pouco mais de confiabilidade do teu sistema, mas aí tu está gastando muito tempo para simular esse modelo, né? E os sistemas digitais em tempo real, eles vêm para resolver esses aspectos. Aqui eu trago o exemplo do OpenRT, eu sei que a Unicinos aí acabou adquirindo um OpenRT que é bem interessante. Grande parte das universidades está usando esse OpenRT, que é a marca, no caso, né, que é a empresa que desenvolve o simulador digital em tempo real e vende. E o simulador digital em tempo real, ele é uma plataforma
unicamente destinada para simulação. Então, ela não é que nem o teu computador, ela é uma plataforma que está ali só para realizar a simulação de um modelo específico. Ela não roda Windows, ela roda um Linux para salvar o quanto mais possível aí de tempo de processamento. E aí o simulador ele tem a capacidade de tu colocar um baixo time step, né? Então, tu vai ter uma maior confiabilidade do teu modelo. Ele vai ser time efficient, por quê? Porque ele tem muito processamento, ele é muito potente para rodar o teu modelo. E outra questão é que os resultados vão ser muito confiáveis, né? Porque se tu vê aqui o resultado que teve na simulação, ele vai ser bem próximo do que tu obteve, que tu obteria ali no mundo real. Mas o mais importante do simulador digital em tempo real é que se o teu equipamento físico demora 30 segundos para ter essa resposta, o teu simulador ele vai demorar 30 segundos para ter aquela resposta também. Então ele é sincronizado com o mundo real. Se tu for fazer uma simulação de 24 horas, quer dizer que tu vai sentar lá e esperar 24 horas para obter aquele resultado. Então é assim que funciona o conceito de simulação digital em tempo real. Ela está sincronizada com o passar do tempo aqui no lado de fora da simulação. E tendo essa capacidade de simular em tempo real, o simulador digital ele traz também uma interface com sinais reais. E é isso aqui eu tenho um diagrama que é um pouco melhor para explicar. Mas digamos que tu tem teu motor físico, tu tem medições de corrente, e a medição de corrente ela tem esse perfil aqui, né? Essa medição tu consegue mandar para dentro da tua simulação através da interface de I/Os, que é, por exemplo, tu pega a medição que tu está medindo naquele momento no teu motor e tu injeta no simulador. E aí tu pode ter um outro modelo, digamos que tem um modelo de uma rede lá dentro do simulador. Tu consegue pegar os dados de corrente e injetar diretamente na tua simulação. E aí na tua simulação tu vai estar recebendo um sinal desse tipo aqui. Então, isso tudo é porque tu tá rodando o sistema em tempo real, né? Quando chegar em 30 segundos, o teu simulador sabe que 30 segundos estou recebendo esse sinal aqui do mundo exterior, no caso. Então, Conrad, posso fazer uma interrupção? Claro, claro. E aí, só para complementar, né? O que a gente faz hoje muito em simulação offline, né? Quando eu estou trabalhando com modelo, eu pego uma medição, por exemplo, essa do motor ou de um consumidor, eu trabalho com uma curva típica que foi tratada, que foi medida, foi processada, e aí eu coloco isso no meu ambiente de simulação. Essa curva aqui, tu não está fazendo nenhum tratamento, tu está fazendo diretamente a aquisição daquele dispositivo que está rodando e joga na tua simulação. Né? Perfeito. Exatamente. O pessoal em offline geralmente tem essa questão, tu pega a medição, depois tu converte num arquivo Excel um ponto .mat, e aí tu roda na tua simulação, né? O simulador ele já não precisa disso, tu consegue realmente conectar os equipamentos ali, pegar teu motor, ligar na rede, medir esses dados e mandar para um ambiente de simulação. Então isso é uma vantagem muito grande. E aqui a gente está mostrando só tu ler dados do mundo exterior, mas o simulador ele é capaz também de mandar dados para o exterior também. Então, tem essa troca de ambiente de simulação com ambiente real. E isso é muito importante para cenas de potência, porque o motor até tu consegue testar, mas agora uma rede de distribuição não é viável, mas é viável modelar no simulador, né? Então, e só abrindo um parênteses também aqui, se você tiver a oportunidade de mexer com o OpenRT, tem a Typhoon Hill também. Não perca essa oportunidade, porque o mundo inteiro está utilizando o simulador digital em tempo real e certeza vai abrir muitas portas para vocês terem a noção de como é que utiliza um equipamento desse, fazer uma modelagem, fazer um teste. Se não quiser focar muito nesse equipamento, tranquilo, mas pelo menos tenta pegar a experiência, porque está vindo muito forte no nosso mercado de engenharia elétrica. Nós temos ali um simulador rodando, tá? Começou a rodar agora, avisando o pessoal aqui, né, que no grupo de pesquisa que a gente tem aqui no PPG da Engenharia Elétrica, tem um simulador da OPA, o RT, e a gente está justamente começando agora com as pesquisas nessa linha. Já deixo o convite para quem quiser. Perfeito, perfeito. E viu aí, pessoal, é bem importante isso aí. E o OpenRT é muito amigável, então se tu já mexeu com MATLAB, vai ser muito fácil tu pegar a manha de mexer com o OpenRT. E eu posso falar também, eu basicamente consegui a aprovação no doutorado nos Estados Unidos porque eu tinha experiência com o OpenRT, foi que mudou o jogo ali na hora da seleção. Então acaba abrindo bastante oportunidades para tanto no Brasil quanto no exterior aí mexer com esses equipamentos. Então a dica tá aí, professor Paulo.
Vale a pena aí, pessoal, pegar um tempinho e dar uma olhada nesse equipamento. Joia. Só para trazer aqui um pouquinho da testbed que a gente tem na Texas Tech. Eu ainda quero entrar mais nos resultados que a gente está trabalhando, mas essa é a testbed que a gente acabou de finalizar. Aqui tem o simulador OpenRT, ele é um pouco antigo, mas ainda funciona bem. E a gente tem todos esses equipamentos conectados no OpenRT, né? E esses equipamentos, eles são equipamentos de sistemas de potência. Como a gente comentou, a rede ela não é viável de trazer, mas pode trazer o resto dos equipamentos dos sistemas de potência, que são os controladores, os relés, religadores. E aqui a gente tem uma série de relés de proteção, controladores de automação, a parte de comunicação, clock de GPS, e também tem controladores para otimização, né? Então, esses equipamentos, eles são todos interconectados. E eles são equipamentos utilizados no campo, né? Então, tu vai em qualquer subestação, tu vai estar vendo essas caixinhas azuis aí, colada no painel da subestação, ou até em cima do poste, lá dentro da caixa dos religadores. Aqui também é a mesma testbed, só que agora em diagrama, né? Basicamente, o que a gente faz? A gente modela o sistema elétrico, que é a rede, a parte eletromecânica, que são os disjuntores, os switches, os religadores, e os dados, as medições de corrente e tensão, a gente manda para o mundo exterior, que aí vai ser conectada com os relés, que é assim que funciona no mundo real, né? Os relés estão medindo tensão em corrente de um ponto, porém, no nosso laboratório, né, a gente não tem acesso a esses níveis de tensão em corrente, e o que a gente faz, a gente acaba simulando. E a simulação vai para os relés, os relés são todos comunicáveis, né, com um controlador, através de NP3, que é o protocolo que a gente está utilizando. E a gente tem também o layer de otimização, né, que a gente está utilizando o tal do Intel NUC, né, que é um computador industrial que tu pode instalar o que tu quiser, Linux, Windows, e aí tu pode rodar algoritmos Python ou outras linguagens lá. Então, basicamente, é assim que a gente roda. Fora do simulador, o sistema é muito próximo do que acontece no mundo real. Então, isso que traz mais a confiabilidade para os resultados também, né? Então, falando um pouquinho mais dos casos de estudo, né? Naquele controlador Intel NUC que a gente realiza modelagem em Python, né? Então, a gente tem um controlador em Python que faz o self-healing, né? E esse self-healing, ele sempre inicia com o modelo da tua rede. Então, o pessoal que teve aula de sistemas de potência vai lembrar esse diagrama aí, que é basicamente como tu representa uma rede de transmissão e distribuição no modelo simplificado, onde tem as barras do teu sistema, barra K, I, J, e aí cada barra tu vai ter um nível de geração, um nível de consumo, e entre as barras tu tem um fluxo de potência e tem também os valores da impedância da linha, né? Então, de acordo com o sistema que está mexendo, a rede de distribuição está mexendo, tu vai ter esses parâmetros fornecidos num Excel, geralmente, ou algum outro tipo de informação, mas é para te entender como é que é a topologia da tua rede e quais são os parâmetros elétricos daquela tua rede para te poder trabalhar com ela, né? A partir desse modelo, então, a gente consegue escrever algumas equações de otimização. Eu não quero assustar ninguém aqui, eu não vou entrar em detalhes das equações, mas era importante trazer elas aqui. Elas são focadas para self-healing, sistemas de distribuição, e é um problema de otimização. O que é o problema de otimização? Tu tem uma série de variáveis e tu tem uma série de parâmetros. E esses parâmetros e variáveis, eles são basicamente conectados através de equações e inequações. Então, tu cria regras dizendo que esse valor tem que ser igual a esse valor tem que ser maior ou igual a esse valor. Então, tu vai criando equações que vão ditando as tuas regras do sistema, e a partir dessas regras, a otimização vai entender o que é parâmetro, que não pode ser mudado, e ela vai utilizar as variáveis para serem mudadas ao longo da otimização até que tu consiga respeitar, até que tu ache valores para essas variáveis que tu consiga respeitar todas as tuas equações, né? Então, aqui a gente tem, de novo, o fluxo de potência, né? A lei de Kirchhoff para tensão, corrente, equações de potência, equação para relaxamento, que é um outro tópico na otimização, equações para radialidade, né? Então, lembrando, o sistema de distribuição ele tem que ser radial, isso é uma limitação nossa, e algumas equações para operação, né? Mas o que acontece é que nessas equações, basicamente, o que vai resultar para ti é o estado das tuas linhas. Então, se linha de I para J, ela tem que ser
mantida ali energizada ou desenergizada de acordo com com o teu estado do sistema. Então, esse é o resultado que uma otimização de self-healing vai trazer para ti. Ela vai dizer quais linhas tu tem que ligar ou manter ligada, desligar ou até ligar, né? Então, depende do cenário do teu sistema. Aqui alguns resultados que a gente obteve com essas equações. Basicamente é um sisteminha aqui pequeno, com 12 barras, é um sistema baseado numa rede real. E aqui a gente aplicou uma falta em cada ramo, né? Aqui o BD Branch, cada ramo do sistema a gente aplicou uma falta, e a gente tem o estado inicial da rede. Então, o caso 0 aqui é o estado inicial, onde a gente tem linha 11 e 12 abertas, porém, se a gente aplica uma falta na linha 1, o algoritmo ele resulta para ti que tem que abrir a linha 1 e a linha 8. Então, a linha 1 a gente entende que é onde tem a falta, né? Tu não vai poder usar ela. E a linha 8 é porque o resultado ótimo diz para ti fechar a 11 e 12 e tu ter que abrir a 8, porque essa é a otimização que tu teve para alimentar os consumidores. O interessante aqui, quando a gente tem uma falta na linha 3, por exemplo, o resultado é abrir linha 3, 4 e 8. Então, 3, 4 e 8 são abertas. Por quê? Porque a gente não tem nenhuma carga nesse nó. Então, não é interessante ter aquelas linhas fechadas, sendo que tu não vai estar alimentando nenhuma carga. Porque o círculo vermelho aqui ele representa os nós que tem carga. Então, são os consumidores ali. Como tu não tem consumidor, pela otimização, o resultado disse para realmente não entrar nessa configuração. Um outro método que eu queria trazer para vocês aqui, que o self-healing não é só otimização, né? E grande parte dos produtos que estão sendo vendidos pelas empresas hoje em dia, eles não são otimização, eles são métodos exaustivos. Então, o sistema de distribuição, a gente sabe quais linhas são conectadas ao que, os equipamentos são conectados ao que também. E com essa tabela de conexões, a gente consegue fazer buscas exaustivas até achar uma ótima solução para o sistema, né? Então, aqui essa foi a rede que a gente utilizou para o método exaustivo, e na sequência com os resultados vai ser um pouquinho mais fácil de explicar como é que o método exaustivo funciona. Mas o sistema aqui é bem interessante, é o Bench, tem 3 alimentadores, diversos cargas e geração renováveis. Mas focando aqui um caso que a gente fez, a gente aplicou uma falta no transformador aqui, e aí eu vou dar um zoom nessa parte do sistema aqui, porém, o método exaustivo ele considera toda a rede, porém ele inicia trabalhando em região local até ele achar uma solução ótima para ti, e essa é uma vantagem deles, que eles não precisam computar o resto do sistema, né? Então, digamos aqui, no momento 0, a gente tem momento 1 segundo, a gente tem uma falta no transformador. Aqui a gente consegue ver o nível de tensão e corrente de falta nesse sistema aqui. E o que acontece é que o disjuntor 106 ele vai abrir, né, para isolar aquela falta. E aí, no momento que o disjuntor abre, a gente começa a iniciar o método exaustivo para encontrar uma solução de isolar aquela falta, restaurar o sistema também. Então, aos 2 segundos, a gente tem, então, o disjuntor 115 aberto para essa falta ser isolada. E aqui a gente consegue ver a sequência de operação dos disjuntores. Então, 2 segundos, abriu o disjuntor 115. Aos 3 segundos, a gente vai abrir disjuntor 110 e 114. Por quê? Porque eles são disjuntores de cargas. E a gente quer isolar as cargas antes de tu fazer a restauração do sistema para diminuir o balanço de potência e frequência do sistema, né? Então, a gente tenta abrir todos os breakers para aos 4 segundos a gente reconectar esse 111 aqui, que é uma conexão com o alimentador 2. Então, é uma nova fonte de energia vindo para esse barramento. E aí tu vê que a falta está isolada, e quando tu reconecta o 111, tu vai estar só alimentando o C2, não vai estar alimentando o P1 aqui, que é outra carga, nem o motor. Então, isso aí diminui a variação de potência quando está restaurando o sistema. Aos 5 segundos, tu consegue fechar o primeiro disjuntor responsável pelo motor, e aí aos 6 segundos tu consegue fechar a última carga do P1, e aí tu faz uma restauração em passos, né? Tu não traz o sistema inteiro de volta, mas tu faz uma restauração passo a passo. E aí tu vê que com essa falta aqui a gente foi capaz de isolar a falta e mesmo assim restabelecer o consumo para todas as cargas que foram afetadas, né? De uma forma bem rápida, que foi 6 segundos pelo controlador. E para fechar nossa sessão aqui, eu estou correndo um pouco no tempo aqui, quero deixar um pouco para pergunta também. Para fechar, eu queria trazer essa imagem é uma imagem que eu gosto bastante, eu descobri ela uns anos atrás.
Mas nos sistemas de potência, hoje em dia, tem muito desafio, né? Tem a questão de que as concessionárias não têm dinheiro, elas não querem gastar também, e elas têm muito medo de enfrentar algo novo, né? Porque elas já estão acostumadas com os problemas que elas têm, elas já sabem lidar com os problemas que ela tem, elas já sabem os processos para resolver esses problemas, né? E no momento que tu insere uma modernização no sistema, tu insere algoritmos, acaba trazendo um medo para os operadores, para os engenheiros, de que eles vão ter que aprender algo novo, eles vão ter que enfrentar desafios novos, e tem muita pressão no sistemas de potência, né? Então, se tu tem uma falta no sistema, tu tem uma pressão de tu trabalhar o mais rápido possível para restabelecer a energia para os consumidores. Então, acaba que existe muito atrito aí entre as concessionárias em adquirir novas tecnologias. Claro que não são todas, mas grande parte delas, elas têm um pouco de pé atrás de mudar o sistema. E essa imagem aqui basicamente mostra isso, né? É o Demônio Indomável, né? Que ela foi publicada lá em 1889, logo no momento que a energia elétrica foi iniciada no sistema, nas cidades, né? Logo que os sistemas de distribuição eles começaram a ser implementados nas cidades. E essa figura foi publicada em vários jornais nos Estados Unidos, mostrando que o medo que a população tinha da energia elétrica, né? Que eles estavam acostumados com vela ou outras formas de energia luminosa. E aí, no momento que eles começaram a colocar poste na cidade, o pessoal ficou com muito medo, porque tinha vários acidentes, não tinham normas, não tinham conhecimento suficiente, né, para lidar com isso. E se tu pensar, olha como é que a gente utiliza energia hoje em dia, né? A gente é completamente dependente da energia. Tu não fica um segundo ali sem teu telefone, não fica um dia sem teu banho quente, né? Então, acaba que esse medo foi ultrapassado através do conhecimento. E eu acredito fortemente que não só a parte de restauração do sistema elétrico, mas também outras tecnologias, elas vão ser... No futuro, a gente vai ver da mesma forma. A gente vai ver que no momento a gente tem medo, a gente está sentindo desafiado para enfrentar uma tecnologia nova, mas no futuro ela vai ser muito útil e a gente vai estar realmente utilizando cada segundo, a cada minuto, a cada hora. E outro aspecto também que eu queria trazer para todo mundo aqui é sobre a Texas Tech, bem rapidinho. A Texas Tech é a universidade que eu tô estudando hoje em dia, meu doutorado. E é uma universidade que tem uma cultura bem forte internacional. A gente tem cerca de mais de 2.000 alunos internacionais, né? Sendo de 1.300 aí de graduação e cerca de 800 1.300 de pós-graduação e 800 de graduação. E a Texas Tech ela tem uma comunidade brasileira muito grande. A gente tem cerca de quase de 100 alunos brasileiros aqui na Texas Tech. E grande parte deles eles estão trabalhando na universidade como pesquisadores e ao mesmo tempo realizando mestrado, doutorado. Então, esse tipo de oportunidade tem no exterior. Eu lembro que na época eu estava aplicando para cá, eu tinha medo, eu pensava que era uma coisa possível, que só acontecia na TV, mas isso aí realmente acontece, a oportunidade está disponível e é só questão de tu se informar um pouco melhor sobre como funciona o processo, preencher os requisitos e fazer a aplicação, que a chance de ser considerado um programa desse tipo é muito grande. E outro aspecto também, só para enfatizar, eu não tinha condição financeira de vir para os Estados Unidos, porém, o jeito que o sistema funciona aqui, ele é capaz de tu fazer o teu doutorado sem pagar nada e tu ainda receber salário pela pesquisa que tu faz, que é um salário bem suficiente para te se manter como estudante aqui, independente da tua família, né? Então, são coisas que eu não sabia e que eu gosto muito de compartilhar, e com esperança aí clarificar um pouco para quem tem dúvida ou curiosidade sobre esse tipo de aventura para o exterior aí. Tranquilo? Então, tendo dito isso aí, eu deixo o meu contato aí bem disponível para quem tiver qualquer interesse em aplicar para uma universidade dos Estados Unidos. Pode ser a Texas Tech ou então qualquer outra universidade. Vou estar bem feliz em poder ajudar, se for possível. E também quem tiver qualquer dúvida aí mais detalhada sobre o tema, quem tiver alguma pergunta aí sobre simulação digital em tempo real, precisar de ajuda com o OpenRT, aí fico disponível 24 horas por dia e 7 dias por semana também, porque eu lembro que eu passei bastante percalços no caminho aí para aprender esse tipo de simulação digital em tempo real. Então, qualquer coisa que eu puder passar e salvar tempo para vocês aí, eu vou ficar bem feliz. E agradeço todo mundo aí por ter ficado com a gente durante essa quase uma hora. E agora eu vou abrir perguntas, quem tiver qualquer pergunta,
vou ficar feliz em responder ou clarificar alguma coisa que ficou para trás aí durante a apresentação. Vou começar te agradecendo aqui, Conrad, pelo teu tempo aí, né, pela disponibilidade e pelo conhecimento aí que já está compartilhando aqui com a gente, né. Acima de tudo aí, o agradecimento aqui, né, em nome da escola, né, já faço esse agradecimento aqui em nome da escola. E pessoal, aproveitem o momento aqui, né. Depois a gente incomoda mais o Conrad, mas aproveitem que ele está aqui e explorem um pouco esse rapaz. O pessoal fica meio tímido no final das contas para falar agora para fazer as perguntas, mas queria te agradecer, Conrad, pela tua participação aí. Não sei se mais obrigado pelo convite. Vamos deixar mais um tempinho. Será que mais alguém quer falar alguma coisa, não? Pessoal, não precisa de vergonha, não. Ainda sou estudante aí. Não, tem muita coisa é uma presença internacional, né? O pessoal já fica mais com receio. Eu tenho umas curiosidades assim a respeito, né? Eu não sei se tu está fazendo o teu trabalho diretamente aí nos Estados Unidos ou se tu está aqui no Brasil fazendo parte do serviço, mas a Texas, e aí onde é a universidade mesmo, ela tem toda uma questão com relação ao sistema de ligação dentro dos Estados Unidos, né? Não sei como é que fica essa questão, ainda se é mais um fator ou como é que funciona para os outros estados americanos essa questão dos sistemas mesmo, né? Tu tinha comentado da questão da aceitação, de atualizar as linhas, cai mais ou menos na mesma faixa do que a gente imagina que seja o sistema público de distribuição de energia daqui, ou não? Como é que funciona essa questão? Como é que é a questão cultural mesmo entre os dois sistemas, né? Perfeito, perfeito. É uma questão bem interessante que o que muda bastante dos Estados Unidos para o Brasil é que no Brasil tem uma norma nacional, né? Então a ANEEL ali é a norma vigente para o Brasil e ela não só dita a questão da interrupção, como tu calcular a interrupção, como tu calcular quanto a concessionária vai pagar para os consumidores, mas a ANEEL também ela define qual o valor que a concessionária tem que pagar para os consumidores, né? E aí cada consumidora no Brasil tem um valor diferente. Pode ser que tu fique uma hora desenergizado no Rio Grande do Sul, e tu vai receber tal valor, e se tu vai ser energizado na CEMIG, em Minas Gerais, vai ser um outro valor, né? Então ele acaba mudando a concessionária, porém a norma ela é nacional. Já nos Estados Unidos, os Estados Unidos ele tem muita questão de cada estado é independente, né? Então isso acontece muito aqui. Eles têm algumas diretrizes nacionais que são a base e, digamos assim, a gente aconselha vocês a fazerem isso, mas vocês podem fazer o que quiser. E aí cada concessionária basicamente cria a norma deles. Então eles falam que a gente, claro que eles não podem ultrapassar a norma nacional, mas eles falam tipo, eu vou dizer que o meu interrupção é 2 minutos, porque a nossa qualidade de energia é bem melhor e a gente vai cobrar mais pelo consumidor, pelo custo de energia. Então eles acabam tendo esse jogo. Mas o que eu vi aqui também nos Estados Unidos é que os Estados Unidos não está muito avançado mais avançado que o Brasil, não. O Brasil tem concessionárias que estão trabalhando com automação, assim como os Estados Unidos tem concessionárias que estão bem desenvolvidas em automação, mas também tem concessionárias que são completamente antigas, estão operando bem, eles não vê motivo para expandir isso, né? Mas estão operando bem. Então, acaba que vai chegar um ponto que todo mundo vai ter que modernizar, porém, quem está correndo hoje em dia é quem tem realmente interesse em tomar espaço na frente e ter experiência quando chegar um momento crítico, eles já vão estar, eu tenho experiência, eu sei como faz, agora vocês vão estar aprendendo, entendeu? Vocês vão estar engatinhando aí, né? Então tem essa questão aí. E as características, né, o Conte, as características das redes, elas também são similares, né? Tem tanto rede subterrânea quanto rede aérea convencional, alimentadores extensos que nem os nossos, alimentadores curtos também, né? E o sistema elétrico ele também tem similaridades, assim, né? Grandes usinas em sistemas de transmissão muda muito a questão da matriz, né?
que a nossa matriz ela é muito mais renovável do que a outra, mas a estrutura elétrica é muito parecida. Perfeito. E esse é um ponto até bem interessante, que nos Estados Unidos eles estão tendo muito problema com renováveis agora. Então, a geração eólica está muito forte nos Estados Unidos, a solar está muito forte na Califórnia, e aí tem uns outros problemas que a gente não tocou aqui hoje, mas entra na parte de estabilidade desses sistemas aí que traz complicações, e a modernização conseguiria ajudar a resolver eles mais facilmente, digamos. Muito bom, muito bom. Última oportunidade. Ah, mas eu acho que é isso, cara. Não tem problema. Meu e-mail tá ali, se o pessoal tiver alguma dúvida aí, pode ficar à vontade. Conectar no LinkedIn também. Beleza. Conrad, queria te agradecer aí, muito simpático aí com a gente. Muito obrigado pela tua apresentação e explanação. A gente fica muito feliz de saber que tem gente na ponta da linha que está justamente querendo ajudar e disposto a ajudar o resto do pessoal também. Isso é muito importante, muito legal. Não, perfeito. Muito obrigado, Humberto. Agradeço mesmo o convite e toda a organização. Espero que o pessoal aí tenha uma ótima semana acadêmica. É bem importante esse tipo de evento e muito obrigado, novo, pelo convite. Grande prazer estar aqui. Beleza. Obrigado a todos também. Boa noite. Valeu, gente. Boa noite.